Ou, ó, vamos lá então. Vamos já revelar para os nossos telespecs aqui os livros que a gente vai falar hoje, Wellington? E Boa. aí a gente começa, né? Então, primeiro a gente vai começar falando do livro que o Wellington escolheu, né? O Wellington quer mostrar pra gente, aí depois a gente mostra o meu aqui, depois a gente volta no seu. Show, Diegão. Eu escolhi, assim, só fazendo um resuminho do porquê, né, desse livro. Acho que tá muito relacionado com também o nosso dia a dia, né? O que tá ali, a gente tá vivendo, tá construindo, né? E é um material que já ficou como um livro de cabeceira, né, para mim aqui, é um livro profundo, embora o título é abrangente, né? Mas é um livro muito profundo falando de estratégia. E coincidentemente, né, Diego, a gente nem combinou isso daí, os dois livros falam de uma temática central, que é a liderança, né? Que é a pessoa, né? Então é legal isso trazer. E qual que é o livro que eu escolhi aqui? É esse daqui, ó. Os Primeiros 90 Dias. Né? Acho que conseguiu pegar aqui na câmera, né? Sim. Aqui em português, da editora Alta Books. Então, é o que tem aí os direitos, né, para a produção. Ah, e do autor, né, eu não sei se é Michel ou Michael, né, ou Michael, mas enfim, o Atkins, né, então ele é um grande autor aí, canadense, né, e depois eu falo um pouquinho mais do material. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Então esse vai ser o primeiro conteúdo aí que a gente vai comentar, né? O Wellington vai falar a respeito do livro que ele leu. Eu não li particularmente, mas vou ajudar aqui nos comentários. E você que esteve atento, né, na última sexta e sábado, ah, na última sexta e sábado mesmo, né? Eu fiz uma enquete lá no Instagram para que você pudesse escolher qual livro eu ia trazer aqui hoje, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vocês podem ver o resultado, né? Essa aqui foi a enquete. Então, para vocês Legal. escolherem entre esses dois livros aqui, né? O Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que está da direita, e o livro Como Liderar Quando o Seu Chefe Não Pode ou Não Quer, do John Maxwell. E muito pouco, hein, Wellington? Coisa de pouquíssimos votos aí de diferença. O livro do John Maxwell ganhou. Né? Então, eu acho que esse é um livro que a gente não falou aqui ainda, né? Ainda o Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, alguns convidados e nós mesmos, em alguns episódios, chegamos a comentar a respeito. É um livro mais, acredito que mais conhecido até, né, das pessoas. Mas nesse episódio aqui, quem ganhou é esse livro aqui, né? Então, como liderar quando o seu chefe não pode ou não quer, né? É um livro que, em certo momento da minha carreira, me ajudou bastante, né? Então, vou trazer aqui um pouco do conteúdo e também de como ele me ajudou, no que ele me ajudou e no que ele não me ajudou, né? Eu acho que vai ser bacana aí para compartilhar essa experiência com vocês. Mas não vamos mais nos demorar aí, né, Wellington? Vamos falar do seu livro aí. Mete bala e vamos comentando. Eu vou aqui primeiro, para todo mundo, né, que nos ouve, nos assiste, assim, comentar alguns aspectos que ajudam, né, também a gente como leitor a escolher, né. Então, já na capa, já tem já uma mensagem aqui do ranking da Amazon, né, dizendo: "Um dos 100 livros sobre liderança e sucesso que todos devem ler", né. Já começando já o indicando aí, tem muito material excelente, né, sobre o tema sobre a temática liderança, mas esse em específico tem uma característica que depois eu fui né, enfim, pesquisar um pouquinho mais, até antes de trazer esse conteúdo, porque esse quadro aqui, pra gente aqui, ele, pra mim, pelo menos, é um pouco novo, mas depois eu comento com vocês. E o The Economist diz assim, abre aspas, "a bíblia do novo emprego", Diegão. Olha a frase de impacto, né, que esse material traz, né. Então ele é um material, assim, muito rico, e eu até estava conversando com o Diegão antes, de que é um material que eu nunca me veio também, assim, né, eu estava pesquisando aqui agora para trazer algumas curiosidades para vocês, e é um material que originalmente o autor escreveu em 2003, né, é muito tempo, né, em inglês, né, ele é um canadense, enfim, mas ele, faz muito tempo aí, faz o quê? 20, né, mais de 20 anos aí, 21 anos que a gente tá que esse material
já foi escrito, né, concebido, e depois, claro, que naturalmente, dependendo aí da relevância, né, eles começam aí, as editoras, a traduzirem para outros países, né, outras línguas. Falando um pouquinho sobre o autor, Diego, eu vou falar do meu jeito aqui, aí se estiver errado, aí os nossos ouvintes me corrijam, por favor. Mas é do Michael Watkins. Ele é uma pessoa, né, mas ele, foi um professor lá da universidade de Harvard, de uma parte específica da Universidade de Harvard, que chama Harvard Business School, né. Então ele foi professor de várias temáticas lá, inclusive liderança, né. Hoje ele trabalha muito, ali em algumas organizações lá na Suíça, então ele é uma pessoa que tem aí no core trabalhar com essa temática, né. E dentro aqui desse departamento, né, digamos assim, desse eixo da Harvard Business School, ele trabalhava com a área de liderança e negociação, né. E também uma coisa que eu fiquei, né, um ponto aqui que eu fiquei bem impressionado, ele lecionava uma disciplina, não sei se você conhecia, Diego, ou nossos ouvintes estão, que já ouviu falar, chamada diplomacia corporativa. Olha que legal, né, que estuda a negociação entre executivos e lideranças empresariais, governamentais, da mídia, entre outras. E eu achei bem Nossa, interessante. interessante, hein? Oi? Interessante. É, e eu nunca não tinha muito esse conhecimento, a gente, né, acaba lendo, tem um tempinho que eu já li esse material, agora eu tô relendo, na verdade, então me chamou essa atenção. Mas, assim, como um ponto bem, assim, central, o que que esse material traz, né, o que os primeiros 90 dias? Ele trabalha em uma temática do líder, né, e aqui tem um subtítulo: "Estratégias de sucesso para os novos líderes", em um momento de transição, onde você, né, passou por um momento ou está passando por um momento de transição de cargo, né, em transição aí, olha, eu não tinha, pessoas ali que estavam, né, enfim, que eu estava liderando, né, coordenando, e agora eu estou passando por esse momento, ou até transição mesmo vertical. Antes eu era, sei lá, especialista, agora sou coordenador, agora sou gerente, assim por diante, né, nesse momento de transição. E por que que eu falei que nós temos muito material sobre liderança, o aspecto quando eu já estou líder, né, então eu já estou lá, vários materiais, né. Mas sobre esse momento de transição, né, que aí eles falam esse 90 dias, porque nós temos muito pouco tempo, e o material fala isso, né, muito pouco tempo para a gente, impor algumas coisas, não, impor é uma palavra ruim, né, mas é marcar o nosso perfil, né, essa conquista, né, esse jeito nosso mesmo, de liderança, nós temos pouquíssimo tempo, inclusive até demonstrar, credibilidade, né. Olha que interessante, né. Então ele discute muito esse ambiente, né, e coloca uma série de estratégias para que a gente possa alcançar isso. Então, no meu resumo aqui, né, eu tenho um resuminho aqui que eu acabei, que nós, né, cada um aqui fez, né, Diego, que ele é um guia prático, ele é um guia muito prático, para gestores que estão assumindo novas posições de liderança, né. Então, ele vai concentrar em 3 meses e aí se a gente for pensar em governo, né, em política, já ouviram falar: os 100 primeiros dias, né, já ouviu isso, e não é à toa, né, não é à toa, porque esses 90 dias são cruciais para que a gente possa entender o ambiente, né, entender, os stakeholders que estão envolvidos, porque a gente mudou de momento, né. Nós mudamos agora desse ambiente de que talvez nós precisamos negociar diferente, nós precisamos conversar de forma, né, em forma estratégica, um exemplo aqui, né. Então esse material ele é muito rico para que a gente possa conhecer esse ambiente, nos conhecer também, tá, porque, claro, né, nós mudamos de patamar, né, no sentido de função, né, não de ser mais importante ou outro, tá, patamar que não é mais a mudança de função que eu quero colocar aqui. Eh, e a gente precisa ter uma estratégia talvez diferente, né, então isso ajuda muito. Independente se nós estamos
nessa transição, ou se nós estamos buscando essa transição também. É importante, né? Porque tem muita gente que pensa assim: ah, eu não estou nesse momento. Mas se eu desejo estar, por que não antecipar, entender, construir, né? De forma antecipada também. Nós ganhamos tempo, né? E o tempo a gente sabe que é importante. E nesse livro o tempo é importante, já está dizendo, né? Senão ele colocaria outra frase aqui: estratégia de sucesso para novos líderes, né? E não os primeiros 90 dias. Então é bem legal, tá? E um ponto que eu quero que eu já falei um pouquinho, né? O ponto 1, a importância da transição, né? Então, por isso que esse material ele fala muito sobre a impressão. A impressão aqui, as primeiras impressões, elas são cruciais, né? Então, um ponto que o autor ele argumenta muito e fala bastante, né, que é um pouco um dos pilares desse material, é que esse novo, né, gestor recém nomeado, né, ele tem um curto período de tempo para se estabelecer e ganhar essa credibilidade, né? Então, é muito do que a gente também popularmente fala, né? As primeiras impressões, né? Então, ele também traz isso como algo importante quando a gente pensa em estratégia, tá? E a capacidade que a gente precisa ter de conectar, entender, e nós precisamos entender, né? De forma rápida, porque 90 dias passa assim, né, voando, passa muito rápido, né, são 90 dias também é o período são os 3 meses lá que uma pessoa recém-contratada tem também, né, pra gente que sai daquele período de experiência, né, e possa ser ali efetivada. Também tem isso no mercado de trabalho, né, Diego, a gente não pode esquecer. Então, essa capacidade de entender rapidamente esse novo ambiente, e não só entender, eu preciso entender e estabelecer relacionamentos que ele chama de relacionamentos-chave, né. Ele coloca aqui muito que esse momento ele é essencial para esse recém-gestor, tá. Bem interessante, Wellington, bem interessante. Deixa eu puxar aí algumas perguntas, né? Bom que eu não li também, que aí me gera curiosidade e eu com certeza vou ler esse livro, né? Que você já me indicou aqui nos bastidores. E provavelmente vai me ser muito útil no momento profissional atual. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, né? Eu acho que é legal também trazer aí os telespecs, né? A primeira, né? Eu estava aqui fazendo uma reflexão enquanto você falava. Quando a gente assume uma posição nova dentro de uma companhia, a gente tem um período ali de curva de aprendizado, né? A não ser que seja num cenário em que você já está desempenhando muito tempo aquela função e ainda não foi promovido, né? Existe esse cenário também, mas muitas vezes quando você realmente vai passar a ter novas atribuições dentro de uma função, você tem uma curva de aprendizado, né? Então, segura aí, mas a primeira pergunta seria se é nisso que ele te ajuda, né? E você também, além de fazer essa conexão, além de deixar uma boa impressão, você conseguir acelerar essa curva. E o segundo ponto, eu queria entender se ele aborda para uma pessoa que foi promovida e já era de dentro da empresa, né? Porque muitas vezes você passa a comandar uma equipe de pessoas que eram seus colegas antes, né? Como lidar com esse tipo de situação, né? Como que as pessoas vão te ver, né? Como que você age, né? Muitas vezes é uma dúvida aí, eu já passei por essa experiência e tenho certeza que é uma dúvida aí de muitos colegas. Boa, Diegão. A primeira pergunta, né, é relacionada com A curva de aprendizado, né? tô aqui pensando, como que o material traz. Ele ajuda porque ele traz muito claro, até estava aqui revendo aqui, né, um pouco dessa ele é um livro muito, eu não sei se consigo, eu perdi aqui onde eu estava. Mas ele traz, né, vários esquemas, né, e para que a pessoa possa entender, né, e ilustrar esse momento. Então, um ponto aqui que até eu acabei de ver aqui e eu estava procurando isso, ó: criar um plano de aprendizado, né. Tem aqui um título,
né? Não sei se vocês vão conseguir Mostra entender. aí, põe na tela aí, põe na câmera aí. Né? Criar um Boa, plano de aprendizado, né? Por quê? Né? legal. Mas o ponto que eu acho fantástico é que quase que é uma metodologia. Então ele coloca frameworks muito detalhado para que a gente possa, olha, como que é esse momento, né? Que talvez seja o momento que muitas pessoas estão. Olha, você está ali, você foi cogitado para mudar de posição, né? Então, como é que eu pego esses 90 dias, que tem algumas empresas que falam: "Ó, uma semana de transição, você vai conhecer né, uma semana", tem outras empresas que colocam um mês nesse momento de transição, mas o ponto central é que, em geral, as pessoas têm esses 3 meses mesmo para se adaptar ali, né, não é 3 meses fazendo nada não, é fazendo, mas também conhecendo. Então o que ele traz muito é essa lógica, e isso que eu achei fantástico. Ele coloca isso em 90 dias, né, e ele coloca essas fases muito bem delimitadas. Então: "Olha, o primeiro dia, né, primeira semana, daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses". Então isso nos ajuda muito também, a nessa curva que você está dizendo, pelo menos me ajudou e tem me ajudado, né. Me ajudou no passado e me ajuda agora, porque é um livro muito presente, muito atual, né, presente não, mas atual, né, no meu modo de entender. Em relação à sua segunda que o segundo questionamento, Diego, sobre essa questão de eu não sei se eu entendi muito bem, aí você me corrija, que está relacionada com a forma de se colocar, né, aí no sentido de soft skills, é mais nesse sentido Uhum. que você está colocando, né? Sim, sim, vamos dizer, você passa a ter uma função de gestor, de repente, com uma equipe ali, né, que eram seus colegas, né, então, sempre: "Nossa, e agora, como é que eu vou agir em relação a eles, né? Como é que vai ter que ser uma postura ou não mudo nada?", ou, né, muitas vezes isso fica na dúvida, né, ou como agir da melhor forma para você, também ser respeitado ali, né, enfim, tem todas essas preocupações que um novo líder pode ter quando assume uma posição dentro da companhia, né. Sim, e ajuda, Diego, porque, assim, até o capítulo 7 aqui, é um capítulo montar a equipe, né. Então, o que que ele discute um pouquinho, até estava lá em um dos pontos que eu coloquei lá na frente. Se você está montando uma equipe, você pode ter uma equipe, então, olha, a equipe já existe. Como é que você faz essa conexão? Né, ela já existe e muitas vezes são seus pares. Pode ser que sejam seus pares ali, né. Então, como que eu olho isso? Quais são essas diferenças, né? Como que eu organizo isso de forma estratégica, né? Eu tenho que ter um olhar agora crítico também, né? Não crítico de criticar, crítico no sentido de entender quais são as características, e nós sabemos o quanto que isso é importante, entender características pessoais de cada um e a nossa característica como liderança também, né? Para que a gente possa estimular essas pessoas. E o grande ponto do líder, no meu ponto de vista, é isso, né? Fazer com que a equipe ela todos individualmente, e aí o coletivo, aquela se aquela equipe tem o nome de marketing, por exemplo, tem o nome de uma comercial, né, ele também, evolui, né, no sentido positivo aqui, né. Então também ajuda. Claro que o foco do material não é um foco relacionado com, todas as características soft skill, mas para mim é complementar a outros materiais ali, outros livros, que a gente tem uma riqueza muito grande no próprio mercado, inclusive esse material, esse livro que você está trazendo, né, ele fala também sobre esses aspectos, Diego. Legal, legal. E vamos pegar uma situação aqui da pessoa que nem você falou, né, são os 90 dias, e pode ter muita gente que, tá começando ou começou faz pouco tempo numa nova função e tá dando cabeçada ali, né, tá precisando às vezes de um direcionamento, de um material que possa ajudar, no caso desse material. Aí você falou que ele divide em semanas. Aí a gente tem o mundo ideal, né, e a gente tem aquilo que pode ser aplicado, mas vamos dizer, então a pessoa já tá ali, sei lá, 4, 5 meses numa nova função e não, sente que não, desempenhou, não pegou ali a atração que ela gostaria dentro da função, né, ou sente que poderia melhorar em algum ponto. Esse livro vai ajudar essas pessoas também,
ou a pessoa tem que necessariamente estar no início ou estar para começar uma nova função? Acho que essa pode ser uma dúvida também dos nossos telespecs. Esse livro ele é quase que atemporal para mim, Diego. Claro que ele fala, aí vou dividir em dois pontos, né, que é o que você falou. O mundo, o ideal aqui, né, ou o mundo em pessoas que ali tá numa função e ela deseja, né, então deseja ter uma função aí, gerencial ou de liderança, né. Eh, eu tomo muito cuidado de falar a palavra liderança, porque para dar a entender que liderança não é cargo, tá, eu não acredito nisso. Muito particular. Liderança não é estar no cargo de coordenador, não é estar no cargo de gerência ou diretores, enfim, né? Não é você ter uma equipe abaixo de você, tá? Eu acho que eu tenho outra concepção de liderança, depois até a gente pode trazer um episódio, né, para falar sobre esses aspectos, que é bastante polêmico, talvez, mas o fato é que em algumas organizações, eles colocam quase como um sinônimo. Então o líder, ele é o líder, ele tem equipe, né? Então vamos lá, dentro da sua dessa construção de que você está 90 dias, vai ajudar? Vai ajudar e muito. Vou começar de trás para frente, sua pergunta. Por quê? Porque como ele dá, né, um passo a passo e o mundo é muito dinâmico, o dia a dia é muito dinâmico, será que ele é quase que um checklist para mim, pelo menos foi, tá? E um checklist. Pô, será que eu tô fazendo direito essa parte? Será que eu tô vendo todos os meus stakeholders mesmo, as áreas que eu preciso? Com 5 meses dentro de uma posição, eu já consigo entender alguns pilares ali que alguns deram certo e alguns não estão dando certo. Quando eu coloco isso numa estrutura, e esse para mim é o grande ponto, né, do material, de uma estrutura que eu consigo olhar e falar assim: "Ó, espera aí, nossa, aqui eu não estou fazendo muito, nossa, não estou fazendo muito bem, não tenho muito acesso, aqui eu não tenho minha autonomia, eu achei que fosse, não era". Enfim, você consegue calibrar isso dentro desses pilares aqui que o material está sugerindo, né. Ao mesmo tempo, por isso que essa questão de quem chega primeiro, né, ele também tem uma facilidade de aplicar técnicas, né, e fazer perguntas aqui antes. Então ele vai ajudar os 2 públicos, pessoas que já estão, né, e até entender, ter mais claro uma estratégia, por isso que é difícil você ter ali uma estratégia. O que eu faço agora? Né, inclusive, quando você falou de aprendizado, Diego, ponto 2 aqui que eu ia comentar era isso. Ó, é fundamental aprender rapidamente sobre a nova organização, sua cultura, seus desafios e suas oportunidades. Então, o autor aqui, ele sugere um plano estruturado para acelerar a curva de aprendizado, que inclui a absorção de informações sobre a empresa, mercado, concorrentes e, para mim, um ponto muito, muito central, dinâmicas internas dentro da organização. Porque não adianta nós pegarmos todo esse material, que é um material amplo, né? E querer também empurrar, porque tem uma questão de cultura dentro, tem uma questão de pessoas, dinâmicas internas. Então, como eu falei, tem gente que tem organizações que entende liderança como tem que ter uma equipe embaixo, né. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca aqui? Não, eu vou entender que essa organização pensa dessa forma e eu começo a construir a minha estratégia de uma outra, né, para que a gente possa não ser só, aquela pessoa que critica, mas que você critica no mau sentido aqui, reclama, né, só reclama, ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que começo a gerar colisões, perdão, e coalizões também, mas colisões potencializadoras,